gente, agora a gente entra na parte de como fazer essa evolução, né? Já que a gente sabe onde que a gente está, o que que a gente está fazendo, a gente consegue ir entendendo, então, qual que é o próximo passo, efetivamente, né? Como é que eu cumpro esse levar o meu marketing para o próximo nível? E aí a gente tem aqui o nosso ciclo de compra, né? O famoso funil de vendas, que a gente acaba mostrando bastante. A gente mostra para vocês tanto esse funil, que é o ampulheta, quanto o outro funil, né? Que é o do Inbound Design, que a gente usa bastante. Mas todo o processo de compra, ele tem muito essa ponta, né? Eu preciso enxergar essa marca, eu preciso começar um relacionamento com ela, uma troca, ela precisa me ajudar em algum momento, eu preciso me identificar com ela, para então eu entender, considerar resolver o meu problema com essa solução, entender um pouco mais dessa solução, e aí sim eu ter ali os argumentos de compra efetivamente, né? Do valor, do que eu vou receber, os benefícios, né? Eu também convencer outras pessoas. Talvez eu tô tão envolvido ali no processo da minha compra que eu já tô indicando a marca sem antes comprar. Então, isso também acontece quando a gente tem essa estratégia bem fechadinha. Então a gente tem esses três níveis, né? O reconhecimento, a consideração e a proximidade. Então, aqui eu acho até interessante destacar, né? Que a etapa decisiva para a escolha, né? A gente está sempre mais para o fim do funil ali que a gente está, né? Com esse momento de decisão, né? Então, aqui a gente até colocou, né? É importante apresentar as propostas e projetos de fácil entendimento ao público, então com a comunicação mais direta. E aí também tem a etapa de convencimento, né? Que aí entra nessa coisa que a gente também tem isso. A gente pode trabalhar muito, assim, a gente trabalha ali conteúdo, a gente faz anúncios, aí gera aqueles leads, aí tem uma pessoa interessada. Tá, mas e o nosso argumento de venda? Né? O que a gente está utilizando ali naquela etapa final, em que a gente está na etapa de convencimento? O que a gente vai mostrar como diferencial para esse cliente, para que realmente convença ele, né? E até volta ali aquela etapa da personalização, né? Então, quanto mais personalizado, quanto mais atender a realidade da pessoa, muito mais chance dessa pessoa ter interesse nesse serviço, né? Então, se interessar sobre vir fechar realmente. Então, fica esses pontos que eu queria destacar só para a gente poder falar um pouquinho desse funil, né? Para quem tá vendo agora esse ciclo de compra, eu acho que é importante destacar, né? E ele funciona todas as estratégias, né? Nas redes sociais a gente pode ter essa estratégia. No inbound marketing a gente pode ter essa estratégia. Dependendo de como a gente usar as ações de marketing. Ah, não, eu vou trabalhar com uma estratégia que eu produzo muito conteúdo no meu site, as pessoas que forem no Google vão me encontrar. Beleza. A gente também pode ter algumas publicações, alguns artigos de fim de funil. A gente vai ter alguns de consideração, mas a gente vai ter um volume maior de reconhecimento, de topo de funil, de apresentação do problema mesmo. Então, assim, não à toa é um funil, né? Ele também indica volume de ações. Então, eu vou ter muito mais publicações de topo de funil, né? Eu vou ter muito mais ações de topo de funil para ir fechando esse público que tem mais interesse em se aprofundar, em saber mais, e aí sim eu colher esses resultados ali na compra, quando ele estiver preparado para isso. Isso. E falando em topo de funil, a gente está trazendo aqui a palavra reconhecimento, né? Então a gente vai tanto trazer essa possibilidade para essa pessoa reconhecer as suas dores, reconhecer os problemas. Então a gente vai falar sobre pontos que vão chamar a atenção da pessoa. Então a gente vai trazer um conteúdo que não vai vender diretamente, mas que vai fazer a pessoa pensar, bom, quero acompanhar essa marca, quero seguir, quero, né? Gostei do assunto. E aí, quando a gente fala em consideração, a gente traz ali para a pessoa começar, para mim, parece assim que é muito assim, para a pessoa começar a considerar essa possibilidade. Então, tem que trazer ferramentas. Quando a gente fala de inbound, eu adoro quando a gente fala assim, vamos fazer um material de made funil, eu acho uma ferramenta perfeita. Por quê? Porque normalmente a gente vai fazer uma ferramenta, algo que a pessoa vai lá, ela vai simular, ela vai poder testar, vai poder pensar sobre aquilo. Então, a gente vai possibilitar para ela que naquele caminho ali no meio do funil a gente então vai trazer um conteúdo para ela, para que ela realmente tenha quase que os argumentos necessários para poder seguir em frente, né? E isso também se aplica ao conteúdo. Não sei, Sônia, se tu quer comentar um pouquinho. É muito maravilhoso, gente, entender isso. Assim, a gente esquematiza
para facilitar o entendimento, né? Mas esse caminho da jornada a gente faz todos os dias em todas as compras que a gente faz. Só que a gente faz de forma inconsciente, né? E quando a gente tenta lembrar como a gente compra, às vezes até facilita como a gente faz para vender também, né? Para a gente se divulgar e tudo mais. Então, assim, nas redes sociais, o trabalho do reconhecimento ali, eu vejo, por exemplo, no Instagram sendo muito feito com o Reels, que está tendo um alcance maior, para você conseguir falar com pessoas que ainda não te seguem, que ainda não conhecem a sua marca. Então, trabalhar coisas que tenham a ver com reconhecimento nos Reels pode fazer mais sentido, né? A gente tem uma cliente da Amigo que tem uma área bem nichada, que é de arte terapia, por exemplo, né? Uma fase de reconhecimento de um comprador, né, um potencial paciente de arte terapia, seria tipo sinais de que eu estou ansioso, ou esse tipo de coisa para pessoas reconhecer, ajudar ela a acelerar esse processo de reconhecer. Peraí, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. E aí, na consideração, né, você pode fazer algum tipo de material em que você faça ali no feed ou nos stories, aquelas pessoas que reagirem terem acesso a algo diferente. Por exemplo, faça um teste, um quiz de autoanálise de quanto você tem autoconhecimento, por exemplo. E para a pessoa fazer esse teste ou até acesso a esse material, ou a um webinário, ou a um grupo de arte terapia, tipo de uma aula gratuita, ela tem que preencher um cadastro. Essa ação que vocês estão vendo aqui de live, que vocês tiveram que se cadastrar para ver, é uma ação de meio de funil, em que a gente passa o reconhecimento de pessoas que já nos ouviram falar, já conhecem, já viram nossas caras em algum lugar, e passa vocês para o próximo estágio de consideração. Poxa, são pessoas que estão interessadas em marketing, se planejar para o ano que vem e considerando que táticas fazer. Essa é uma área de consideração, é assim que vocês podem aplicar a qualquer negócio. E na fase de proximidade, é relacionamento total. Eu gosto muito da rede social, né? Uma das principais redes sociais de grandes marcas é a da Netflix, né? E eles trabalham muito esse senso de proximidade porque eles criam uma comunidade entre os compradores. Eles não estão ali tentando vender assinatura. Eles estão fazendo com que você engaje só com os memes, os comentários em relação às séries que você mais ama. Então você se sente parte de uma comunidade Netflix, trocando ideia e comentários engraçados sobre aquilo que você acompanha. Então você gera proximidade, né? Esse senso de comunidade entre os compradores é super importante. Pode ser feito também pelas redes sociais. Sim, perfeito. É extremamente importante, né? Porque muitas vezes é que nem é a porta de entrada. Então, onde que a gente tá jogando conteúdo para as pessoas nos conhecerem, né? É nas redes sociais, né? Claro que a gente pode usar a mesma estratégia em anúncios, em inbound, mas inbound vai ser um outro caminho, dependendo do que a gente está fazendo. Tá fazendo trabalhando aqui conteúdo, vamos jogar aqui essa estratégia. Trabalhando, então, uma estratégia de o que eu vou pensar de materiais ricos que eu vou produzir. Tu utiliza essa mesma estratégia pensando, né, que isso tudo vai se conectar. Então, eu vou divulgar esse material nas redes sociais, né? Então, isso é muito, até bem interessante, assim, porque muitas vezes quando a gente faz reuniões, a gente sempre comenta, você já faz material rico, você já pensa nessa produção de conteúdo, porque ela é extremamente complementar às outras estratégias, né? Então, que ajuda a entender, ajuda a fazer a personalização, né? Porque se tu te inscreveu, se tu fez um cadastro com algum assunto, tu consegue presumir algumas coisas daquele público, do que ele gosta, do que ele está precisando. E ainda tem toda essa questão da conversa em si, né? Da gente realmente, eu tô te entregando aqui uma coisa de qualidade da minha empresa, e para a gente se aproximar, né? Para a gente ter essa troca.